Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Pergunto, André, você quer começar pelo PP, pelo PSB ou pelo povo que está comemorando as candidaturas múltiplas? Pelo PSB, Laís. O que foi que aconteceu? Aconteceu o que o ex-vereador, presidente do PSB em Caruaru, Marcelo Gomes, né, e assessor do prefeito Rodrigo Pinheiro, ele dizia: eu estou indo para o governo Rodrigo Pinheiro, para o governo municipal, mas é o CPF que está apoiando o prefeito Rodrigo. O CNPJ, que é o partido PSB em Caruaru, não embarcou, né, no governo Rodrigo Pinheiro, e a gente já sabia dessa informação, já conversou com ele aqui na bancada do Cidade Entrevista. Ele reiterou essa frase, né, essa informação, que era Marcelo Gomes que estava dentro do governo Rodrigo e não o PSB. Pois bem, ontem o Marcelo Gomes esteve reunido com o Sileno Guedes, que é presidente estadual do PSB, e após essa reunião, o Marcelo fez o que todo mundo praticamente esperava, né? Que o PSB praticamente certeza de estar apoiando a futura candidatura de José Queiroz, ex-prefeito, né? Atual pré-candidatura, e Marcelo, ele pediu a licença, né, a exoneração, enfim, a saída da presidência do PSB, porque de fato... Ele era presidente aqui em Caruaru. Aqui em Caruaru, presidente municipal. O presidente estadual, é o Sileno Guedes, que esteve reunido com o Marcelo ontem. A gente já esperava essa definição, né, porque... De fato, o PSB apoiou por muitos anos, né, o José Queiroz, e são partidos aliados históricos, enfim. E aí a gente vai aguardar para onde é que vai, né, o Marcelo Gomes. Né, qual o destino político dele. O destino administrativo a gente já sabe, ele está no governo Rodrigo Pinheiro, continua auxiliando, agora bem mais próximo, no gabinete do prefeito aqui de Caruaru. André, ele sai da presidência, mas ele não sai do partido. Ele pode ser expulso do partido por não apoiar o mesmo candidato? Laís, eu acredito que não, porque ele saiu da presidência, ele não, pelo menos a gente não tem essa informação, ele não disse aqui se será candidato, né, na eleição, candidato a vereador, enfim. Eu acredito que ele continua dentro do PSB, porque a família Gomes é uma família histórica dentro do partido. Eu acredito que o partido não expulsaria... Tem aquela história de infidelidade partidária e tal, né? Isso daí vale mais para quem está com mandato, né? Para quem está com mandato e não segue as orientações do partido. Falando em partido, o Partido Progressista, que é o PP, né, ou Progressistas, teve reunião ontem, né, o Anderson Correia, com os dirigentes do PP, que é a família da Fonte, Eduardo da Fonte, o Lula da Fonte, e ficou definido também que o presidente atual da Câmara Municipal de Caruaru, Bruno Lambreta, deve ir, né, para o PP, Partido Progressistas ou Progressistas, e está na expectativa, né, porque os dirigentes do PP a nível estadual querem que o partido tenha uma chapa de vereadores aqui em Caruaru. Como eu acompanhava o comentário do professor Marco Aurélio Freire, que na última eleição a então prefeita de Caruaru, Raquel Lira, colocou todo mundo dentro do PSDB, né, fez uma... chamava até do Esquadrão da Morte, né? Exatamente. E elegeu essa grande quantidade de vereadores. Mas muitos ficaram de fora também, né? Exatamente. André? Muitos ficaram de fora porque, Laís e ouvintes, existe uma dificuldade, né, para muitos candidatos, pré-candidatos a uma vaga na Câmara Municipal de Caruaru,
Porque, por Cada exemplo... vez que passa, aumenta mais o número de votos que eles têm que ter, né, André? Exatamente, o quociente eleitoral. E quem está de mandato, quem já foi testado nas urnas, quem tem muito voto, quer concorrer ali, mas, por exemplo, quem está entrando não quer ser apenas cauda, né? Tipo, sim, ter mil votos e não entrar na vaga da Câmara. Mesmo aquele povo que entra só para cumprir tabela, todo mundo no fundo quer ganhar o seu espaço ali, né? Exatamente. E a gente sabe que nas eleições, por exemplo, o vereador que não é eleito fica, às vezes, na suplência, sim, e às vezes é aproveitado no governo, né? Porque ajudou a eleger, outros vereadores. Então a gente vai aguardar os desdobramentos, a importância do partido PP, o Progressistas. Anderson, aqui, que é do PP, André? É o presidente, né? Presidente do PP aqui em Caruaru. Inclusive o professor falou da possibilidade do Bruno Lambreta, talvez, né, a possibilidade de ser o vice, ou então o próprio Anderson, né? E também o pedido do presidente do PP, que o PP tenha uma chapa de vereadores aqui em Caruaru, né? Porque o PSDB continua com a governadora Raquel Lira e, enfim, Rodrigo, né? E com o Rodrigo. A informação é que o Rodrigo deve continuar no PSDB, sim, e com o apoio da governadora. E teria sido o acordo, né? Exatamente. A partir daí, muita coisa pode acontecer, muitos desdobramentos. A gente sabe que também estamos prestes a chegar na janela partidária. Aí sim, os vereadores que têm mandato e querem mudar de partido podem, sem perder o mandato, porque o mandato não necessariamente é do vereador, é do partido. Se o vereador mudar de sigla antes do que a gente chama da janela partidária, e essa janela ela só acontece, por exemplo, agora é para vereador em eleições de vereador. Quando o deputado estadual quer também mudar de partido, vai acontecer a janela na eleição de 2026. Sim. Esse é um fato. Isso é um ponto que a gente quer comentar aqui também. Mas outro ponto é que no final de semana, o presidente do PT Caruaru, que é o Léo Bulhões, completou, adivinhe, Laís, quantos anos? 40? Não, mais. 50? Menos. 45? 48. 48 anos. Isso, 48 Léo anos. Tá bem, hein? Porque não dá pra dizer que tem 48 anos, não. Pois é. Completou 48 anos e levou pelo menos 6, né? 6 prefeituráveis, né? Pré-candidatos estiveram presentes. Eli Rosa, do PT, Rafier e Zé Queiroz, Armandinho e ela, que a gente vai conversar logo mais às 11 horas, aqui no Momento Cidade. Festa, foi? Isso, na festa de aniversário dele. Pra poder ter chamado a gente, né? Mas a gente não é prefeiturável, mas né? A gente é formador de opinião, André. Muito bem. Eu acho que ele quis conversar apenas com... não queria a mídia olhando, né? Enfim. E ela que a gente vai conversar logo mais às 11 horas, aqui no Momento Cidade Entrevista, presidente do PSOL aqui em Caruaru e pré-candidata. Michele Santos, que já foi candidata a vice, que já foi candidata a deputada, enfim. Michele Santos é pré-candidata a prefeita de Caruaru e a gente vai conversar com ela logo mais às 11 horas. Sim, senhor. Matéria do blog Política de A a Z de Mário Flávio. Segundo informações que passaram para Mário, que as oposições estão apostando em múltiplas candidaturas para forçar uma disputa no segundo turno. Ixi. Aí a gente vai aguardar, né, as próximas pesquisas, 11 horas, conversar como é que está o PSOL aqui em Caruaru. O PSOL, né? Como é que está a preparação da chapa de vereadores, que é a chapa proporcional. O partido PSOL vai ter candidatura puro sangue, que é quando tem a candidatura a prefeito, no caso prefeita, e também o vice do mesmo partido. Pra gritar, já ganhou, já ganhou. A lambadinha aí, né? Já ganhou.
Já ganhou! Muito bem. Então, logo mais às 11 horas, a gente conversa o professor Marco Aurélio Freire, a jornalista Vitória Oliveira e também André Santiago com Michele Santos aqui na bancada do Momento Cidade Entrevista. Laís. Queria só informar a oposição que disse que a única informação, a única opinião que eu ia ter de formar nessa festa, se eu fosse, era se a comida estava boa, que isso é mentira. Isso é intriga da oposição. Eu ia trazer muitos fatos, André. Aliás, qual será o cardápio? Qual o cardápio que foi servido? Será que teve torta de climão? Climão, né? Enfim. A gente não sabe, vai ficar sem saber também. É isso? Forte abraço, Laís, para você, André. E para todos que seguem ligados aqui na Manhã Cidade, na Rádio Cidade 99.7. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.